Na noite de hoje, vamos estudar juntos o tema Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, da Zona Norte de Porto Alegre, para que nós possamos melhor assimilar esses assuntos tão importantes em nossa caminhada evolutiva. Vamos pedir ao nosso protetor, aos amigos espirituais de luz que nos abençoem e amparam, para que todos nós, nesse instante que estamos assistindo esta palestra, possamos assimilar, possamos ter vontade, interesse de estudar e aprender a doutrina espírita e praticá-la acima de tudo, porque é indispensável para o nosso crescimento como seres espirituais e imortais que somos. Nós podemos estar imaginando nesse instante e nos perguntando, já que estamos falando de lei de justiça e de amor e caridade, o que é isto? É uma das leis morais, é a última das leis morais. E não por acaso chega neste momento, ao final de várias palestras que já foram feitas sobre as leis morais, para que nós possamos, através de todos os conceitos que já passamos, assimilar. Nos perguntamos, então, o que são leis morais e onde elas estão. No Livro dos Espíritos, meus amigos, na parte terceira, as perguntas que cobrem este tema são as seguintes. As leis morais como um todo. 614 a 892. Veja o que são 279 perguntas das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Ou seja, 27% das questões estão relacionadas às leis morais. Não é por acaso isso. É pela importância dessas leis em nosso processo evolutivo. O aprendizado e a prática das leis morais vão nos conduzir a um encontro da verdadeira felicidade que todos nós almejamos. Nós vamos repassar algumas dessas questões, que citamos aqui, para melhor entender o contexto dessas leis e a sua importância em nosso processo evolutivo. E vamos depois repassar rapidamente cada uma delas até chegar na lei de amor, justiça e caridade. Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos e vamos à questão 614. Caracteres da lei natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então vejam aqui está uma informação muito importante para nós. A lei das leis é a lei divina, a lei de Deus, a lei natural. E as leis de Deus estão em nossa consciência. E nos esforçar para relembrar, para assimilar, para praticar é fundamental. E o Livro dos Espíritos nos ajudará muito nesse entendimento. Por isso recomendamos a leitura das questões que citamos, 614 a 892. Agora, nesse instante, nós vamos ler algumas delas, 614 a 617, e trocar algumas ideias. Então veja que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. É eterna a lei de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos, e eles respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. Quer dizer, ela é perfeita, ela não se modifica. Então Deus trouxe a nós
em nossas consciências, deu a nós em nossas consciências as suas leis, e elas são perfeitas. Na questão 616, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Pergunta Kardec aos espíritos, e os espíritos respondem: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus, desde toda a eternidade. Vamos à questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda a lei da matéria, as leis da matéria. O homem de bem estuda a prática e pratica as da alma. Dado é ao homem aprofundar uma e outras? Pergunta Kardec. Mas uma única existência não lhe basta para isso? Respondem os espíritos. Aqui é a importância de saber por que as pessoas são tão diferentes, porque nós somos espíritos imortais em encarnações sucessivas, e cada um se encontra em seu estágio evolutivo naquele momento, um estágio específico e próprio de cada um, pelas conquistas, pelas escolhas que fez ao longo de suas caminhadas. Efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então quer dizer que a encarnação única não é suficiente para o entendimento e a prática de todas as leis de Deus. Então a reencarnação fará com que nós tenhamos várias oportunidades e caminhemos em direção à luz, ao despertar das consciências. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais, estas que a gente vem estudando já há alguns meses. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas. A razão, isso está na questão 618, é uma a mais do que a gente havia colocado aqui, mas é importante esse destaque. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Quer dizer que à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo moradas diferentes, assim como a gente estuda na escola, primeiro ano, segundo ano, nós vamos tendo níveis diferentes. E quando a escola não tem mais aquilo que nós precisamos estudar, estamos no primeiro grau, passamos para o segundo, estamos num outro lugar. Então assim também são os planetas para a gente, né? Primeira série, segunda série, terceira série. Terminamos o primeiro grau, vamos ao segundo grau, depois a faculdade e assim sucessivamente. É uma comparação que pode nos ajudar um pouquinho. Meus amigos, agora que temos um pequeno entendimento o que é leis morais e a sua origem, vamos repassar, vamos rever quais são as leis morais, para que cheguemos então no ponto que nós vamos estudar hoje, lei de justiça e de amor e caridade. Então qual é a primeira lei? É a lei divina ou a lei natural, como nós já vimos anteriormente nas questões que lemos. A segunda lei que o Livro dos Espíritos nos apresenta é a lei de adoração. Ela consiste, meus amigos, na elevação do pensamento a Deus, o nosso Pai e Criador. Essa adoração consiste em um sentimento inato, como o da existência de Deus.
A forma como o homem adora a Deus vem se modificando ao longo do tempo. No princípio ele temia e projetava Deus naquilo que para ele era mais poderoso, né? Como os elementos da natureza, né? Sol, a lua, vento, água, trovão, tinha todo um contexto. Vários deuses eles criavam e cultuavam. Quer dizer, era inato já o sentimento da adoração, mas ele ainda não estava focado no Pai, no Criador, na causa primeira de todas as coisas, na inteligência suprema do universo. Então aí vem Moisés e nos traz, inaugurando uma nova fase em nossa caminhada, o Deus único, e começa a direcionar a adoração voltada ao Deus único, ao nosso Pai Criador. E aí passamos então, né, está no nosso íntimo essa adoração, passamos então a adorar um único Deus. Na sequência, depois do entendimento desta lei natural, se passa para a segunda, conforme o Livro dos Espíritos mostra, que é a lei de trabalho. Esta é fundamental. Só através do trabalho que nós conquistamos as coisas. E para trabalhar, como nós sabemos, nas diferentes profissões e atividades, nós precisamos nos preparar. Nós temos que estudar, nós temos que nos dedicar. Então a conquista de uma profissão, de um título universitário, ele só decorre depois do trabalho. Então o sucesso, né, o alcance dos nossos objetivos vem após o trabalho. E essa lei vai nos mostrar a importância do trabalho em todos os sentidos. O trabalho para a conquista do alimento, do sustento, daquilo que nós precisamos, como o trabalho para a nossa reforma íntima. Trabalhar as nossas paixões, os nossos medos, as nossas fraquezas, o orgulho, o egoísmo, tirar de dentro de nós, expulsar essas maldades, deixando florescer o amor que está na essência, está dentro de nós. E ele vai empurrando para fora todas essas impurezas, assim como um copo com água suja. Quanto mais água limpa vou colocando dele, ou seja, quanto mais vou praticando e desenvolvendo o bem e a caridade, a água mais limpa vai ficando e colocando para fora toda a sujeira. Então a lei de trabalho é fundamental. Então nós temos a lei divina ou lei natural que abarca tudo, né? Tudo que nós temos. Aí temos a lei de adoração, uma lei específica que vai tratar então dessa adoração, e agora a lei do trabalho. Na sequência nós temos a lei de reprodução. Na lei de reprodução nós vamos ver que para que os nossos corpos físicos possam ser gerados, nós precisamos de pai, de mãe, né? Para sermos gerados. Então, a partir desse momento, nós vamos entender o casamento, nós vamos entender o celibato. Essa lei abrange esses aspectos, nos dá uma visão desse contexto todo. Nos fala dos obstáculos da reprodução e mesmo até do aborto, né? Que é um dos temas interessantes que teremos numa outra palestra. É através da lei de reprodução que nós, espíritos imortais, temos a oportunidade de reencarnar. Então, para nós é fundamental que os pais nos gerem, que nós possamos ser gerados para termos um corpo físico, né? Ou de outros formatos que a ciência tem apresentado para que um espírito possa vir ao plano terreno, né? Na sequência nós temos a lei de conservação. A lei de conservação, ela vai nos trazer o quê? Ela vai tratar do instinto nosso e da nossa inteligência. Nós vamos desenvolvendo com o tempo a nossa inteligência e vamos, através disso, criando mais alternativas para vivermos melhor. O instinto, por sua vez, é uma proteção do ser, né? Então nós temos o instinto de nos proteger, nós temos o instinto da sobrevivência, de nos conservarmos vivos. Ninguém atravessa uma rua e se atira na frente de um carro em sã consciência, né? Nós buscamos o alimento porque o corpo físico precisa do alimento. Então, na lei de conservação, nós vamos buscar esse alimento para nos sustentar. E assim vai o contexto. A importância do instinto em nosso processo de preservação da vida. Essa lei vai tratar também do necessário e do supérfluo, né? Porque a partir do momento em que nós somos ainda imperfeitos e temos instinto e temos inteligência em desenvolvimento, as nossas escolhas às vezes são exageradas. Às vezes nós queremos muito mais do que o necessário e nos perdemos nisso.
E aí, toda vez que há o supérfluo, há o exagero, há a concentração em determinados locais de alimento, de poder, de recursos, outros tantos ficam à margem desse processo. E o homem precisa entender isso, que nós precisamos uns ajudar aos outros. E com a caminhada, com o entendimento dessa lei e de outras conectadas, nós vamos compreender isso e aprimorar os nossos relacionamentos para não sofrermos, com escolhas equivocadas, meus amigos. Aí depois, na sequência, nós temos a lei de destruição. Essa lei vai nos mostrar a importância e a necessidade da destruição no processo evolutivo. E todos nós, como humanidade, dos animais, das plantas, enfim, o planeta como um todo passa por esse processo de lei de destruição. Nós temos um determinado tempo em nossa caminhada evolutiva e o corpo perece, e retorna à terra, retorna ao pó, e o espírito vai ao plano espiritual se preparar para uma nova caminhada. Os animais também passam por esse processo todo. E há toda uma cadeia, Aquele animal que serve de alimento para o outro, aquele vegetal que serve de alimento, e todo um processo que nos envolve. Então, a lei de destruição, ela abarca tudo isso. Mas há necessidade de se ter equilíbrio nesses processos todos, meus irmãos? Para que a gente não exagere. Como muitas vezes criamos situações onde produzimos animais como aves para abate em tempos curtíssimos, alteramos geneticamente os animais e assim eles têm uma vida muito mais curta, e se não são abatidos em determinado período, eles morrem sufocados, como por exemplo a ave, o frango em si. Então o homem também, na ânsia do lucro, exagera nesse contexto e traz para si e para a natureza consequências sérias, nos quais ele terá que reparar no futuro. Muito bem. Na sequência nós temos a lei de sociedade. Esta lei nos ensina a importância da vida em sociedade. É impossível vivermos isolados. Ninguém consegue progredir sozinho, há uma limitação. Nós precisamos dos outros, outros nos colocam obstáculos, desafios, e nós, através desse contexto, vamos evoluindo, O contato com os nossos irmãos, a divisão das responsabilidades, as limitações, os equipes, todos esses embates da vida em sociedade são necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Não tem como viver sozinhos, Claro que muitos se isolam em muitos lugares achando que é melhor, mas não é. Essa evolução, ela é limitada, e depois nós desencarnamos, voltamos à pátria espiritual e vamos perceber que necessitamos uns dos outros. Então a doutrina espírita nos traz muitos esclarecimentos e entendimentos para a escolha destes caminhos. A vida em sociedade é indispensável, e aí a gente precisa lidar com o contexto onde nós vivemos com outras pessoas, respeitando-as. Nós temos ainda também, como uma lei moral muito importante, a lei de progresso. É através dela que nós progredimos, e ela abarca todos os processos, sejam das ciências, medicamentos, alimentos, a energia, o espaço, tudo que está envolvido, a proteção ao meio ambiente, métodos mais eficazes de produzir alimento, todo esse contexto vem através da lei do progresso, quando o homem começa a entender de forma equilibrada como usar aquilo que Deus lhe ofertou para benefício dele e dos demais. Ainda num planeta de provas e expiações que é o nosso, nós nos perdemos um pouco nisso, pela ganância, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelos interesses, e aí nós prejudicamos um pouco esse processo, esse contexto, onde achamos que estamos progredindo, pensando em nós mesmos e nas nossas riquezas, nós estamos prejudicando o entorno. Isso o homem vai precisar aprender. E infelizmente o aprendizado vem com o sofrimento. Fazendo escolhas equivocadas, responderá por isto, meus irmãos. E temos então na sequência a lei de igualdade. Esta lei vai trabalhar, vai tratar da igualdade natural e das desigualdades de aptidões decorrentes das escolhas e dedicação de cada espírito ao longo da sua caminhada pelas encarnações. Vai tratar das desigualdades sociais e as suas origens, os motivos. Vai tratar da igualdade de direitos do homem e da mulher. Vai tratar das desigualdades das riquezas, como das provas da riqueza e da pobreza. E aí nós vamos perceber que o homem é diferente
quando se estuda através da doutrina espírita, porque as suas escolhas ao longo do tempo, armazenadas em sua consciência, os conhecimentos adquiridos, os erros cometidos, lhe colocam em determinados estágios de seu processo evolutivo. Então, os erros cometidos no passado ficam gravados em sua consciência e ele precisa, nas encarnações subsequentes, ir corrigindo isso. Então, são oportunidades que Deus nos dá. E então nós vamos perceber que aqueles que são mais dedicados, aqueles que estudaram mais, aqueles que desenvolveram mais os seus talentos, se colocam em situações diferentes, mas não que eles sejam diferentes. Na origem todos nós fomos criados iguais, mas a partir do momento que ganhamos a inteligência e o livre-arbítrio, passamos a fazer escolhas e as escolhas são diferentes ao longo do tempo. Mas todos terão as oportunidades de chegarem à luz, de chegarem à perfeição relativa. Só que os caminhos escolhidos por uns e por outros podem ser diferentes e uns podem perder mais tempo, podem sofrer mais ou sofrer menos. Quanto mais rápido entende esse processo que as leis de Deus nos oferecem, que as leis morais nos oferecem, mais rápido é este caminho, menos sofrimento nós vamos perceber, e nós vamos ter. Aí depois, na sequência, nós temos a lei de liberdade, que também tem conexão com tudo isso, Trata sobre a liberdade individual, os seus limites, as suas relações e compromissos que nós assumimos como espíritos imortais que somos, quando avançamos os limites e, portanto, quando prejudicamos o nosso próximo e a nós mesmos, consequências vamos trazer. Então, o que é liberdade? Liberdade é o direito de escolher e de fazer até o ponto em que eu não prejudique o meu semelhante, que eu não prejudique a mim mesmo. Então, por exemplo, eu não tenho o direito de tirar a minha vida. Por quê? Porque o corpo físico que Deus me concedeu para a presente encarnação tem como objetivo propiciar o meu crescimento. Então, se eu tiro a vida do corpo físico, retorno ao plano espiritual em desespero e vou perceber que não adiantou nada. Eu não abreviei nenhum tipo de sofrimento ou dor, eu simplesmente criei mais. Porque como ser imortal que somos, é somente o corpo físico que morre. Então é muito importante. A liberdade tem limite. E o limite está justamente onde eu vou criar prejuízo a outros ou a mim. Então, através do estudo, vou perceber isso. Aí nós chegamos na lei de justiça, de amor e de caridade, meus irmãos. Percebam que lei de amor, que lei de justiça, amor e caridade estão juntas, são três. É uma lei, mas é que justiça, amor e caridade formam uma trindade. E isso está totalmente conectado. Não existe amor sem justiça, não existe justiça sem amor, não existe justiça sem caridade, caridade sem justiça, caridade sem amor, para a essência desse processo. Tudo está conectado. Não é, portanto, por acaso que esta é a última das leis naturais a ser estudada por Kardec e colocada no Livro dos Espíritos nesta sequência, Então elas estão nas questões 873 a 876. Nós vamos ler aqui agora a 886 e a 887, a 873 a 876, alguns aspectos que tratam da justiça. E na sequência nós vamos ver a lei de a caridade e o amor ao próximo. Então vamos à questão 873, meus queridos. A 873 vai nos dizer o seguinte, tratando de justiça. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Pergunta Kardec aos espíritos. Está de tal modo em a natureza, diz os espíritos a Kardec, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então não tem exatamente essa relação direta com a inteligência, Às vezes os doutos não têm a mesma visão, porque isso está no coração, isso vem das encarnações, do equilíbrio, do sentimento desenvolvido pelo homem. Alguns desenvolvem um pouco mais a inteligência,
outros um pouco mais o sentimento amoral em determinadas encarnações. Mas isso vai se equilibrando com o tempo. São as asas do processo evolutivo do ser. Precisa ter o equilíbrio para que possamos voar, alçar voos, né? Em direção ao Pai. Então, o desenvolvimento da inteligência e do amor são fundamentais em equilíbrio. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos respondem: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam coisas de um prisma falso. É que a visão da justiça, como diz aqui, está relacionada àquilo que eu tenho no meu íntimo. Eu só dou aquilo que eu tenho, né? Eu só admito aquilo que eu sei. Então há certas limitações. Então eu tenho determinados conceitos que para mim aquilo é definitivo, para mim é justo isso e para um outro é injusto. Então vai valer muito a questão do nível evolutivo de cada um de nós, né? Então, para determinadas pessoas é justo pagar determinado salário para uma função X, para outras não. Depende. Para alguns é insalubre, né, colocar seus irmãos em determinados trabalhos penosos, para outros não. Então, às vezes os interesses, as paixões, os resultados do que eu vou colher com determinadas tarefas ou atividades onde colocam meus colaboradores vão me dar resultados que me interessam. Então eu enxergo que é justo, porque pode ter uma lei específica que dê aquela liberdade, mas às vezes do ponto de vista ético e moral não é adequado. Por isso que as leis humanas são imperfeitas, enquanto as leis de Deus são perfeitas. É importante que nós nos aproximemos ao máximo das leis de Deus em nossas ações e atitudes, para que nós possamos ser mais justos, mais corretos. E esse conceito de justiça, ele vai desenvolvendo à medida em que vai sendo aprimorado, à medida em que eu me aproximo do entendimento das leis de Deus, né? Então isso é muito importante. 875. Como se pode definir a justiça? Essa é uma questão muito interessante. Como se pode definir a justiça? Pergunta Kardec aos espíritos. Os espíritos dizem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então nós temos que entender o que significa direitos dos demais. Então, muitas vezes, direito dos demais não é exatamente o que está prescrito em determinadas normas ou determinadas regras humanas, porque as leis humanas ainda são imperfeitas. Então eu tenho que estar atento a isso para que eu possa ser mais justo, mais correto, pensando se eu gostaria que aquilo que eu estou fazendo ao meu irmão, se fizessem para mim, eu estaria tranquilo, seria correto, eu gostaria. Então é um parâmetro de avaliação este tipo de circunstância, né? E aí há um complemento, uma pergunta que também ajuda a entender um pouquinho esse processo. O que é e o que determina esses direitos? Pergunta os espíritos. Duas coisas: a lei humana e a lei natural, diz os espíritos. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, né? Consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Não, a gente já evoluiu, a gente não aplica as mesmas leis lá. Nós já avançamos, já começamos a entender, mas temos um longo caminho ainda pela frente. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais. Quanto é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente de alçada do tribunal da consciência. Então esse é um ponto importante. As nossas ações em relação aos nossos próximos, aos nossos irmãos, nós devemos pensar que quando a gente está fazendo alguma coisa ao nosso próximo, né, ou agindo, nós gostaríamos que agisse em relação a nós. O que a nossa consciência diz, o nosso íntimo? Aí está um parâmetro muito importante para esse entendimento. Então, nessas questões 873 a 876, a gente abarca a questão da justiça, né, que nós lemos aqui. Tem outras questões que envolvem, um pouquinho mais para frente, a lei de justiça, mas a gente pegou algumas. Nós recomendamos a leitura de todas elas, irmãos.
Na questão 886 a 887, nós vamos ter uma visão dessa outra parte da lei de justiça, amor e caridade. Caridade e amor ao próximo. Isso está junto, caridade, amor ao próximo. Caridade sem amor não é caridade. Então isso é bem importante que a gente venha entender isso. Tá? Então vamos ver aqui na sequência a questão 886, caridade e amor ao próximo, amor do próximo. Na 886 os espíritos o Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro, perdão nas ofensas. Então aqui é um aspecto bem importante. Benevolência, agir sempre com bondade. Indulgência, colocar-se no lugar do outro, compreender a situação do outro para fazer uma análise, para fazer um julgamento em relação aos erros do outro. Como seria se nós tivéssemos feitos. E a questão do perdão. O perdão tem conexão direta com o amor. E o perdoar é entender que todos são falhos, todos somos falhos. E o perdão é necessário para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Quando nós perdoamos o nosso próximo, quando nós perdoamos, nós desenvolvemos o amor em nós. Então é importante trabalhar isso. Inclusive, há um aspecto importante. Quando a gente diz a alguém, eu te amo, a gente está se preparando, está se comprometendo em perdoar algo que essa pessoa venha fazer para a gente mais na frente. Porque amar significa também perdoar. Então, se eu digo eu te amo, eu estou me comprometendo. Então, por isso é importante entender o amor e o que significa eu te amo. Eu te amo esperando um amor de volta não é amor. Então esse é um contexto que nas leis de Deus e nos ensinamentos de Jesus é muito importante. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos aprender a amar sem expectativa de retribuição. Quando alcançarmos esse nível de ação, aí nós estaremos bem mais evoluídos. Teremos vencido muitas paixões, muito egoísmo, muito orgulho, né? Não é fácil, é um desafio, mas através do estudo das leis de Deus, através do estudo do Espiritismo, nós temos condição de nos conhecer um pouco melhor e passo a passo nos transformar. Por isso nós recomendamos que se estude a doutrina espírita, que busque-se uma casa espírita onde tenha estudo sistematizado e comecemos a estudar, pois isso vai nos ajudar muito no nosso desenvolvimento. Pensemos, somos filhos de Deus, somos seres imortais. Estamos aqui neste momento como uma oportunidade do Pai para o nosso crescimento. A reencarnação, independente de que estágio nós estamos, se somos jovens, meia-idade ou idosos, sempre temos oportunidade de estudar. Não nos aposentamos como espíritas, não nos aposentamos como cristãos. Trabalhemos e estudemos enquanto tivermos tempo, enquanto estivermos a caminho. Meditemos sobre isso, irmãos, para que assim possamos desenvolver um pouco mais de habilidade em nós, que possamos entender um pouco mais as leis morais e praticá-las. Então, nos veremos, se Deus quiser, em um próximo encontro, irmãos. Forte abraço a todos.